amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul e hoje com uma notícia bombástica. O doutor Luiz Ignácio, famoso Cauchaucha, etc., são tantos os cognomes, são tantos os vulgos, como é peculiar, anuncia que desiste de 2026. A população primeiro desistiu dele próprio e agora ele desiste de 2026. É isso aí, anotem. O doutor Luiz Ignácio, o presidente, anuncia que não quer ser mais presidente a partir de 2027. Não vai concorrer em 2026. Claro, desistiram dele antes. Todos, só não Barroso, que ofereceu para o próximo dia 19 um regabof muito aveludado para o Lula, lá na casa em que o povo paga as contas, onde Barroso mora em Brasília. Vamos aqui porque isto é de fato interessantíssimo. Lula admite que não disputará 2026. E por quê? Diz Lula aqui, ó, no pleno Ponto News. Lula, vou entregar a faixa ao eleito. Lula sobre 2026 vai entregar a faixa ao eleito. Bom, então, por lógica, se ele vai entregar a faixa ao eleito, significa que ele está se excluindo, porque se ele fosse reeleito, ele já estaria com a faixa, não poderia entregar a faixa, nem é usual entregar a faixa para ele mesmo. Então esta hoje foi o ataque de sincericídio do Cauchaucha. Ele diz, em 2026, vou entregar a faixa ao eleito. Então ele está fora. Lula, você está aí, Lula? É o que todo mundo se pergunta. Lula, sabe como é que a Janja, sabe por que o Lula chama a Janja? Mo. Sabe como é que a Janja chama o Lula? Moa. A Janja está em Roma, hein? Está em Roma. Lula, diz o Pleno Ponto News, diz que vai entregar a faixa ao eleito e provocou Bolsonaro. Não vai fugir para Miami. Lula é um comediante. Em tom derradeiro, como eu disse, o homem, obviamente, não tem condição nenhuma, se é que ele está aí. Em tom derradeiro, ou seja, de despedida, Peltista não falou em concorrer à reeleição. E alfinetou. Claro, só é alfinetado quem está em evidência, o Bolsonaro. Tranquilidade. Lulinha, paz e horror. Não é isso? Em entrevista à Rádio Diário FM de Macapá, o presidente declarou na quarta-feira 12 que os 2 últimos anos deste seu terceiro mandato são os mais importantes de sua vida, em tom derradeiro. O petista não falou em disputar a reeleição e disse que passará a faixa presidencial a quem vencer as eleições. Quero sair de cabeça erguida, como eu entrei de cabeça erguida, descer a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentar o povo. Eu não quero fugir para Miami, eu não quero deixar de colocar a faixa no presidente que ganhar as eleições. Não vou. Eu quero respeitar o resultado eleitoral. Se alguém ganhar, eu vou lá entregar a faixa. Peraí, Lula, mas alguém tem que ganhar, né? Mesmo que os eleitores não sejam de carne e osso, alguém vai ganhar. A fala do chefe do Cauchaucha é uma provocação ao ex-presidente, pode ser também, Jair Bolsonaro, que se negou a passar a faixa ao petista em 2023 e foi para os Estados Unidos. Descansar, tá certo. Lula aproveitou a oportunidade e organizou um ato simbólico onde recebeu a faixa presidencial de 8 pessoas, explorando a representatividade social. Quando a representatividade social, que nós... Em severa desconexão com as projeções de mercado, Lula voltou a fazer promessas. Eu tenho 2 anos, eu tenho 2 anos muito primorosos na minha vida. São possivelmente os 2 anos mais importantes da minha vida, esses que estão acontecendo agora. Porque eu acho que eu preciso entregar tudo aquilo que eu prometi para o povo. Evadindo da responsabilidade econômica de seu governo, Lula está se evadindo do distrito da culpa. O petista tratou de arrastar o discurso para o eixo ideológico e falou em consolidar o processo democrático. Cruz credo. Na Coreia também e na ex-Alemanha Oriental, eles tinham essa nomenclatura democracia em seus... Lula desistiu. Vocês ouviram, entenderam. Vocês não são tontos da Silva. Muito bem, mas aí o Eduardo diz o seguinte, o Eduardo Bolsonaro,
Está aqui também no Pleno.news. O Eduardo Bolsonaro diz assim: Lula, sem a ajuda da USAID, você não vai para lugar nenhum. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro diz: sem a ajuda da USAID, Lula reconhece derrota em 2026. Ou seja, nem concorrer vai. Deputado rebateu provocação do petista em um post. Bom, o Pleno.news repercutiu nessa quarta-feira uma provocação feita por Lula a Jair Bolsonaro. Ao comentar as eleições de 2026, Lula, que não falou em tentar a reeleição, disse: passará a faixa presidencial para quem vencer. Entenderam? O deputado federal Eduardo Bolsonaro imediatamente publicou um comentário sobre a matéria em seu perfil na rede social X. O parlamentar afirmou que Lula já está reconhecendo a derrota por saber que não contará dessa vez com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, em razão do retorno de Trump, que está tirando de campo esta maldita agência. O presidente americano foi marcado no post de Eduardo. Disse o Eduardo comentando a postagem do Lula: claro, o último lugar que uma pessoa que deseja dar GOC vai aos Estados Unidos, mas eu fico feliz em admitir a derrota antecipada. Afinal, uma presidência do Donald Trump não haverá mais ajuda da USAID, né, Lula? Disse. Veja, a matéria diz assim, é a matéria, não sou eu. A suspeita de que o governo Joe Biden tenha financiado favorecendo em prejuízo essa interferência teria sido por meio da atuação da USAID. Ainda nessa quarta-feira, Eduardo Bolsonaro fez uma publicação na rede social X sobre o escândalo que, se confirmado, pode comprometer de Lula em... Interessante. Elon Musk, para complementar esse vídeo. Elon Musk afirma que, aspas, o Deep State, o Estado Profundo, as sombras dos Estados Unidos financiaram a eleição de Lula. Membro do governo americano, secretário de... como se diz? O Musk é secretário de eficiência. Musk denuncia na derrota de Bolsonaro. Elon Musk, assessor do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, talvez o principal assessor, afirmou em seu perfil na rede social qual é o proprietário, que o governo de Joe Biden bancou a vitória de Lula contra Bolsonaro. Aliás, a revista Financial Times já dizia isso com palavras de membros do governo Biden. Eles assumiam, os nomes estavam lá estampados. Faz dois anos, isso já tem 2 anos. A menção, a colocação do empresário Elon Musk foi uma resposta ao senador republicano Mike Lee, de Utah, do estado de Utah, que se encontrou com Eduardo Bolsonaro nessa quarta-feira, dia 12. Em seu perfil, Lee reagiu a uma matéria informando que Biden financiou uma contra Bolsonaro no Brasil através da USAID. Disse o senador: se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Se o governo de Joe Biden, diz aqui o senador de Utah, se o governo de Joe Biden tivesse financiado a derrota de Bolsonaro, que jeito bonito, né, de dizer as coisas. Se o governo dos Estados Unidos de Joe Biden tivesse financiado a derrota de Bolsonaro para Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido. Quem está comigo nessa? Foi aí que Elon Musk o respondeu. Well, the Deep State, bom, o Estado Profundo, disse Musk. Fez exatamente isso, disse Musk. A expressão Estado Profundo, por Musk utilizada, é muito comum nos Estados Unidos para se referir a um governo paralelo que atua no oculto. Trump e Musk estão atuando fortemente contra a atuação ilegal da USAID e diversas agências do governo teriam praticado. Uau! A porta se abriu, bah!
Quando a gente fala assim de múmias, como o Biden, acontece isso. Meus amigos, a coisa não está divertida para esta gente. Para esta gente. Temos mais alguma coisa aqui. Vejamos. Não. Por favor, vamos manter o nosso trato. Não esperem as notificações. A plataforma às vezes não quer notificar. Então, todos os dias, habituem-se de manhã, pelo menos de manhã, meio-dia, à noite. Entrem no canal e confiram com seus próprios olhos e aproveitem o conteúdo. Não aguardem a notificação, porque muitas vezes ela não virá. Inscreva-se como membro do canal, ainda tem uma aba que tem aqui embaixo. Seja membro é o nome da aba. Além disso, compartilhe com todos que puder, comentem com a devida criatividade, deixe o like.